à parte, Deus abençoe vocês, né? E é uma alegria mesmo estar aqui falando da parte do Senhor para vocês, porque é sempre uma honra, né? Então presta atenção, porque Deus vai falar com você, não se disperse, não se distraia, né? Não liga para o irmão que está do seu lado, para a irmã, porque uma palavra mudou a vida do nosso pastor, amém? Ele conta isso, e uma palavra é suficiente para mudar a nossa vida também, amém? Você também, desculpa. Já veio? Como você chama? Fabiana, você é muito bem-vinda também, viu, Fabiana? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra, quando o pastor me fez esse convite, eu fui buscar do Senhor, falar: Deus, o que o Senhor quer que fala para a tua igreja, né, para o seu povo? E aí, acompanhando, né, as redes sociais, a internet, nessa semana que passou, eu percebi vários e vários anúncios. Você deve, se você tiver acesso, né, você deve ter percebido também, sobre alguns anúncios de um filme que foi lançado no cinema recentemente, um filme de animação, que já é considerada a maior bilheteria do ano de 2024. E aí eu fui olhar os comentários dessa publicação falando sobre esse filme, e aí eu percebi uma coisa muito interessante. Para quem não sabe, esse filme fala justamente sobre a mente de uma adolescente, que agora ela já cresceu, é o filme 2, é a mente de uma adolescente. E aí, como que funciona na mente dessa adolescente? Várias emoções tomando conta da mente dessa adolescente. Então tem a raiva, tem a inveja, tem a alegria, a tristeza. E aí, o que essas emoções determinam é o que essa menina sente, é o que essa menina, enfim, né, faz. Então, o tema do filme, ele vai simular a mente da pessoa, no caso dessa adolescente. E as emoções que controlam ela, desde a maneira que ela vai falar, a forma que ela pensa, o que é certo ela fazer e o que não é. Tudo isso, segundo aquele filme que eu falei para vocês, quem determina são as emoções dessa menina, né? Então, que estão ali localizadas na mente dela. Aí eu fui olhar esse anúncio desse filme e fui olhar os comentários desse filme. E o Espírito Santo me fez perceber uma coisa muito, muito interessante mesmo, que alguns desses comentários foram feitos por cristãos, irmãos meus e seus na fé. E aí um desses comentários falavam assim: olha, a emoção que controla a minha mente ultimamente tem sido a raiva. A emoção que controla a minha mente ultimamente tem sido a ansiedade. Outros falam: opa, tem sido a tristeza. E aí eu fui procurando, não tinha nenhum que falava pelo menos uma alegria ali, não tinha. Ninguém falou, todos falavam que ansiedade, tristeza, raiva, enfim. E aí Deus falou no meu coração, né? Eu não estou aqui para fazer mérito nenhum, não estou falando que é proibido ou permitido você assistir esse filme, vai de cada um, o Espírito Santo que vai falar com você. Eu estou falando desse filme porque foi o que Deus falou comigo, foi algo que Deus falou no meu espírito, que eu quero compartilhar com vocês essa noite, amém? Você quer ouvir? Sobre a importância, né, de nós mantermos a nossa mente renovada, amém? E a nossa alma transformada, amém? Pode até projetar aqui o folder, né? O título é Alma, uma transformação diária. Vamos ler junto? Alma, uma transformação diária, amém? Glória a Deus. E eu deixo uma pergunta para vocês. Hoje, quem que está controlando a sua mente? O que tem passado na sua mente, né? Quem tem determinado as suas atitudes no seu dia a dia? Amém? Uma pergunta para você responder para você mesmo: quem está no controle da sua mente hoje? Porque o desejo de Deus, irmãos, é que enquanto nós estivermos nesse planeta, em vida, nós tenhamos esse cuidado de dia após dia, a gente passe por um processo que nós chamamos de renovação da mente. Um processo que nós chamamos também de transformação da alma, amém? Então isso é um privilégio, Deus nos dá essa possibilidade, porque quando nós chegamos até Deus, a gente chega cheio de conceitos, a gente chega cheio de pensamentos, cheio de convicções, a gente acha que o certo é errado muitas das vezes e que o errado é certo, porque às vezes a gente vem com os dogmas lá de fora. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu cheguei aqui cheio de exemplos que não condiziam com a palavra de Deus. Então, Deus fala o quê? Filho, filha, você precisa renovar a sua mente, amém? Você precisa da transformação da sua alma, amém? Glória a Deus. O que diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. À medida que você for achando, você vai dando um glória a Deus.
Aleluia. Se você não encontrou, tem aqui projetado também. Se puder colocar na versão NVI, fica mais fácil. O que diz? Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então olha o que esse versículo fala, que o próprio Deus da paz os santifique. O processo de santificação é o processo que nos separa, amém? Aquele processo que faz diferença mesmo. Quando eu e você chegamos para Deus, Deus nos santificou através de Jesus, amém? Então eu e você somos santos perante a Deus por conta disso, por conta do sangue de Jesus. Então o próprio Deus que nos santificou por completo, que todo o espírito, alma e corpo. Então, se você ama a Deus, se você é a igreja do Senhor Jesus, se você faz parte desse corpo, você e eu temos no mínimo essas 3 preocupações, pode-se dizer assim. Nós temos que nos preocupar com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo. Está claro para vocês? Amém? Esse é um desejo de Deus, que fala que nós temos que preocupar por completo, manter o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Amém? Irrepreensíveis, conservados até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que Ele vai voltar? Você crê mesmo? Levanta a sua mão aí, ó, em sinal de fé. Aleluia. Ele vai voltar para nos buscar. Amém? A igreja vencedora dele. Mas enquanto isso, nós temos que ter esse zelo, não é verdade? Com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Então a gente não pode deixar passar nenhum desses 3. Então não pode haver mancha, não pode haver, sabe, interrupção, tem que haver ali o quê? Pureza, santidade, amém? Então guarde isso no seu coração, corpo, alma e espírito. Então você deve saber, como a gente viu no versículo aqui agora, que o homem, ou seja, o ser humano é um ser triuno, ou seja, nós somos um espírito, amém? Nós somos um espírito, por quê? Lá em Gênesis Deus fala o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No livro de João fala assim, e Deus é espírito, amém? Deus é espírito. Se nós somos a imagem e semelhança do nosso Senhor, nós somos um espírito. Para nós nos conectarmos com o Senhor, nós temos que ser da mesma matéria que o Senhor. Amém? Então nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. Irmãos, nós não somos esse corpo aqui, ó, que você está vendo, que você tem. Esse corpo tem data para iniciar e tem data para terminar. E daqui a alguns anos, Deus vai nos chamar, não é verdade? E esse corpo não vai para a glória, né? Deus vai nos dar um novo corpo. Você crê nisso? Então você deve saber que o homem é um ser triuno, ou seja, 3 em 1. Somos um espírito, temos uma alma e nós habitamos dentro desse corpo. O espírito, no momento em que nós recebemos ao Senhor Jesus, foi religado instantaneamente, amém? É como como chama? Acender a luz? Interruptor. Um interruptor, você liga e desliga, né? E se tornou um só com o Espírito Santo. Você sabia disso? 1 Coríntios 6,17. Então, a partir do momento que você confessa o Senhor Jesus como seu Senhor, como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você crê no sacrifício dele na cruz e crê que ele ressuscitou dos mortos, a palavra fala que o seu Espírito e o Espírito Santo de Deus, o que aconteceu? Se tornaram um. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Amém? Olha que maravilhoso. O nosso espírito tão natural, tão fraco, tão frágil, Deus nos dá a possibilidade de se tornar com um só, com o próprio Espírito Santo de Deus. O Deus Todo-Poderoso. Então, dentro de mim, de você, agora nós temos o quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? Nós não podemos nem mesmo acostumar com isso. Todos os dias eu tenho que acordar e falar assim, eu tenho dentro de mim o Deus poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Amém? Um Deus ressurreto que venceu a morte. Então eu não preciso mais ser escravo desse pecado, eu não preciso mais ser escravo desse vício, eu não preciso mais viver triste, eu não preciso mais, viver cabisbaixo, porque o Deus que venceu a morte já habita dentro de mim. Você tem que se alegrar, amém? Você precisa se alegrar com isso, porque é uma verdade. O corpo não, o espírito é no estalar de dedos, né? Mas o corpo ele não se converte. A carnalidade humana permanece o quê? Caída, por conta do pecado, amém? Nós vamos receber um corpo glorificado quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus lá na glória. E eu creio que está perto, amém? Eu creio fielmente que está perto.
Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Então, enquanto o seu espírito é no estalar de dedos, é instantâneo, a Bíblia fala lá em Gálatas que nossa carne milita contra o nosso espírito. Então, não adianta nós queremos achar que a nossa carne vai cooperar com o Espírito de Deus, porque não vai. Tudo que o Espírito quer, ela quer ao contrário, e vice-versa. Então, o nosso corpo, por isso que nós não vamos poder estar na glória com Deus, com esse corpo natural. Ele vai precisar te dar um novo corpo, um corpo glorificado. Olha o que diz em Filipenses, que pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas, a si transformará o quê? O nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Já se imagina aí, num corpo glorioso lá na glória. Amém? É esse corpo que o Senhor quer te dar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque enquanto um é no estalar de dedos, o outro não se converte. E o que fica no meio entre o espírito e o corpo? A nossa alma. E é dela que a gente vai falar hoje. Amém? É dela que eu e você precisamos ter o máximo de atenção. Nós temos que cuidar do nosso espírito, exercitar o nosso espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, exercitar o nosso corpo. Mas nós também não podemos esquecer da nossa alma, porque ela é fator importantíssimo, amém? Então, entre o corpo e o espírito se encontra a nossa alma, que pode tanto ser uma ajudadora do espírito e nos fazer chegar mais longe em Deus, né, nos fazer alcançar lugares mais altos, se ela for uma ajudadora, se ela cooperar com o Espírito Santo, ou ela pode também fazer o quê? Paralisar o crente, amém? E fazer com que o ser humano tenha dificuldade de ouvir a Deus. Nós ouvimos ao Senhor, quando Deus fala, Ele fala no meu e no seu espírito. E se a sua alma e a minha alma não estão cooperando com o espírito, Deus vai falar e a gente vai ouvir? Não. Né? Na turma do curso de maturidade cristã, nós temos um exemplo que é um rádio, né? Um rádio ali que não está sintonizado. É bem delicado ali quando a gente vai sintonizar um rádio. Um pouquinho para o lado ele já faz o quê? Dessintoniza. Já chia, na verdade, já sai daquela estação. Então nós precisamos entender isso. Quando Deus fala, o canal que Deus tem que passar tem que estar liberado. Amém? Tem que estar liberado, senão a gente não ouve a voz de Deus e o nosso relacionamento com o Senhor fica comprometido. Então muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu venho aos cultos, eu vou às células, eu até faço curso na igreja, eu até leio a Bíblia, oro, enfim, e muitas vezes eu não sei se é Deus falando comigo, ou se sou eu pensando, se é coisa da minha cabeça, ou então eu faço tudo isso, mas mesmo assim eu sinto que Deus não está falando comigo. Será que Deus não está falando, ou será que é nós que não estamos ouvindo direito? Porque Deus sempre fala, amém? Deus sempre libera a palavra, o desejo dele é sempre ter o quê? Comunhão comigo e com você, amém? Sempre. Você pode dar um glória a Deus por isso? O seu Deus não é um Deus morto. O seu Deus não está paralisado numa cruz. Ele não está paralisado dentro de um túmulo. Ele está vivo, sentado à direita de Deus Pai. E Ele quer relacionamento com você dia após dia. Dia após dia. Então, Ele está sempre falando, te avisando, te ensinando. Agora, se a gente não consegue diferenciar a nossa alma, se a gente não consegue aquietar a nossa alma, o que acontece? Deus fala e a gente não ouve. Amém? A gente não ouve. Então presta atenção daqui para frente na sua alma, né? Como que ela está. A nossa alma, irmãos, ela é composta pela nossa mente, pela nossa vontade, pelas emoções. Vamos falar isso junto? Mente, vontade e emoções. Esses três itens compõem a nossa alma. E por causa do pecado, essa parte tão importante do nosso ser, que é a nossa alma, foi comprometida. Amém? Por conta do pecado. Então é uma luta diária. Nós nos alimentamos todos os dias? Todos os dias. Almoçamos, jantamos, tomamos café da manhã, todos os dias, porque é uma necessidade. Mas por conta do pecado, isso se tornou uma necessidade também, buscar Deus todos os dias. Amém? Lá no jardim, quando não existia pecado, a Bíblia fala que Deus ia ter com Adão e Eva, se encontrar com eles, se relacionar com eles. Mas o pecado veio e cortou esse relacionamento. Amém? Então é uma tarefa minha e sua, enquanto igreja, enquanto filho de Deus, buscar esse relacionamento, amém? Buscar mesmo todos os dias, joelho no chão, seu tempo com a sua esposa, seu tempo com seu marido, com seus filhos, você sozinho no seu quarto com o devocional, buscar a face do Senhor, amém? E Ele vai se revelar a você, pode crer que Ele vai mesmo. Então a alma, irmãos, todo ser humano que quer viver um relacionamento com Deus, você quer viver um relacionamento com Deus?
precisa passar pela transformação constante e diária da alma. Amém? É um processo diário. Nós somos exortados por Deus, nós somos encorajados por Deus a fazer o quê? Andar pelo Espírito de Deus. Amém? Você está comigo ainda? Ande pelo Espírito. Gálatas 5,16. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aleluia. Deus é bom. O que diz? Amém ou me espere? Amém? Acharam? Diz o seguinte: por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vamos até ler de novo, vamos ler junto? Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então, olha o que Paulo está falando comigo e com você. Vivam pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? Entregar o controle totalmente nas mãos do Espírito Santo, sem reservas nenhuma, da minha mente, do meu coração, da minha atitude, tudo, da minha família, o controle inteiro, você entrega para o Espírito Santo. Isso é viver pelo Espírito, e confia nele, não tenta tomar o controle de novo. Por quê? E Paulo garante, de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Então está difícil vencer aquele pecado, está difícil vencer aquele vício, está difícil sair do lugar, você está com a sensação aí que você está parado no mesmo lugar há muito tempo. Segredo aí para você, ó, viva pelo Espírito, entregue o controle na mão dele, amém? Pega o controle lá, ó, fala, Deus, toma nas suas mãos, faça, eu abro mão, amém? Faça esse teste com o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar a você. Você vai ver que vai ser mais fácil vencer o dia a dia. Aquela pessoa que antes te incomodava, vai ser mais fácil passar sem retrucar. Aquele pecado, às vezes, que te aprisionava. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele tem uma dessas funções. Ser o nosso ajudador. Amém? Ele é o nosso consolador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso amigo fiel. Ele é poder de Deus nessa terra, mas ele é o nosso ajudador também. Você precisa de qualquer ajuda, você entrega nas mãos do Espírito Santo. Você fala e ele escuta, não é verdade? Então, assim, muitas das vezes, quando eu estava até conversando com o Marcos e com a Valdenis ali, e a gente estava contando para ela a realidade da minha família antes de conhecer a Jesus. Nós éramos de uma outra fé totalmente diferente, onde a gente tinha o quê? Que se prostrar diante de imagens, onde a gente confiava que a nossa segurança estava num livrinho de papel ali, com uma oração, e a gente veio, eu e minha família, viemos para Deus com esse pensamento. Então, Deus, ele quer o quê? Renovar essa mente, amém? Ainda é uma mente religiosa, ainda é uma mente mundana. Às vezes você chega achando que você, olha, eu até creio em Jesus, mas eu vou ser só feliz quando eu tiver aquele trabalho. Eu só vou ser feliz quando eu me casar, quando eu tiver tal alcance na minha vida. Irmãos, isso é uma mente que precisa de renovação, amém? Você precisa agora confiar. Se a palavra, você é crente ou não é? Amém. Você é cristão, filho de Deus, você precisa agora, ó, confiar na palavra de Deus. Amém. Da capa, como diz o pastor, né? Na Bíblia a gente crê até na capa, não é verdade? A gente precisa crer que o que está escrito aqui é uma realidade, uma verdade na nossa vida. Amém. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Então o que ela diz aqui é bússola para mim e para você. Amém, nós temos dentro de nós essa bússola, esse GPS espiritual que é o Espírito Santo de Deus. Consulte a Ele, amém, deixa a sua alma de lado, comece a buscar experiências com o Espírito Santo, que aí Ele assim, você vai começar a crescer nele, amém? Aleluia, Deus é bom. Então nossa alma, ela é composta, né, como eu disse, pela nossa mente, pela nossa vontade e também pelas nossas emoções. Só que por conta do pecado, essa parte do nosso ser tão importante foi comprometida. Todo ser humano que quiser viver um relacionamento com Deus precisa passar pela transformação constante e diária da alma. E nós somos exortados por Deus a andar pelo Espírito. Então, irmãos, não é que a alma seja uma inimiga, eu não quero que você saia aqui com esse pensamento, né? Ela não é uma inimiga, mas ela fica no meio ali. O que nós alimentarmos mais, ela tende a cooperar, não é verdade? Mas se ela estiver na posição de controle da nossa vida, como era naquele filme que eu falei para vocês, quem controlava a vida daquela menina por completo eram as emoções dela, os sentimentos dela. Se isso acontecer na nossa vida, nós vamos ficar impedidos, né, de viver a vontade de Deus.
A alma, ela precisa estar sob o domínio do Espírito Santo, amém? Coloca ela aí sob o domínio do Espírito, não deixa ela sobressair, não. Faça ela se tornar uma cooperadora da obra com você. Então nós aprendemos sobre mente, vontade, emoções. Sabe, a sua mente, a sua vontade, as suas emoções, elas podem e devem cooperar com o Espírito Santo. Amém? Na obra, no dia a dia, porque aqui dentro é muito fácil nós conseguirmos ouvir a Deus, ouvir uma palavra, mas ser cristão é um desafio aonde? Lá fora, não é verdade? No seu trabalho, na sua família, no meio das finanças. A Débora falou aqui sobre finanças, né, da fidelidade com Deus. Quando a situação aperta, quando o dia mal chega, para quem que nós vamos recorrer? Não é verdade? Nós precisamos recorrer àquele que pode fazer, que é o Espírito Santo de Deus. E pode mesmo. Se nós confiarmos a nossa alma, muitas das vezes não, com certeza, né, nós vamos ficar comprometidos ali. Aleluia. Quantos estão entendendo? Amém? Então, nós vamos entender um pouquinho melhor sobre esses 3 aspectos da nossa alma. Primeiro, cuide do campo de batalha que é a sua mente. Vamos falar isso junto? Cuide do campo de batalha que é a sua mente. Para reforçar, fala com o irmão do seu lado aí, ó. Cuide do campo de batalha que é a sua mente. Cuide mesmo. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Olha o que Paulo fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ali está moldem, mas tem outras versões que falam, não se conformem. Como assim? Não entre na forma desse mundo. Irmãos, aqui dentro é de um jeito, mas lá fora esse mundo já está caído. A Bíblia fala que esse mundo jaz do maligno. Existe uma forma, existe um padrão que esse mundo quer que eu e você sigamos todos os dias. E ele vai tentar colocar esse padrão em mim e em você, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus amigos. Então é isso que Paulo fala, não entra na forma, não permita que esse padrão mundano de pecado entre no seu e no meu coração, entre no meu e na sua igreja, na sua célula, amém? Na sua família, porque é muito sutil. Nós precisamos nos posicionar radicalmente contra isso, e Paulo fala, primeiro ele dá uma advertência, né? O que fala lá? Coloca de novo, por favor, Kézia. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele dá uma advertência, mas transformem-se pela renovação da mente. Aí sim vem a promessa, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Você crê que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita? Amém? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas para nós conseguirmos experimentar dela, o que tem que acontecer? Renovação da mente. Aqueles velhos conceitos do seu eu antes de Jesus precisam morrer. Os seus corações antes de Jesus precisam morrer. Os velhos dogmas, os velhos ensinos. Foi meu pai que me ensinou. Eu cresci aprendendo assim. Se está contra a palavra de Deus, lança fora. Amém? Lança fora, porque Deus não tem isso para mim. Se eu e você quisermos fazer uma queda de braço com Deus e não abrir mão desses velhos pensamentos, o que acontece? A vontade de Deus não se manifesta na nossa vida. Amém? E aí a gente vive uma vida cristã rasa. Aí a gente vive anos e anos e anos buscando a Deus e não entende por que não rompe. Não é verdade? Porque muitas das vezes ainda está com a mente com fortalezas. Nós precisamos ser crentes maduros, irmãos. E abrir mão dessas coisas. Opa, está contra a palavra de Deus? Vai embora. Amém? Não estou conseguindo fazer sozinho? Chama o seu líder, chama o seu pastor, né? Chama a sua célula. Se você ainda não está inserido numa célula, eu te aconselho mesmo, corre, já procura uma célula, amém? Para você estar ali sendo acompanhado, sendo ensinado, né? Nós temos líderes de célula aqui para a glória de Deus, muito bons mesmo, né? Cheios do Espírito Santo, que amam a sua vida, amém? Mas renove a sua mente, é um processo diário, renova a sua mente. Então, a mente ela se torna o lugar mais vulnerável para a ação de Satanás. Então, nós temos que vigiar em relação a tudo que tem chegado até ela. Amém? O que tem passado na sua cabeça? Durante a semana, quais têm sido os pensamentos que tem tido na sua cabeça? Você está lá na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, cuidando dos seus filhos,
que tem passado na sua cabeça? Né? Quais são os pensamentos que a gente tem deixado entrar e passar? Às vezes a gente fala assim, não, é só um pensamentozinho. Isso aqui, né, veio do nada. E é assim que Satanás age. Amém? Satanás sempre vai agir de fora para dentro. Lançando, a Bíblia fala o quê? Dardos, não é verdade? Dardos inflamados. Então nós temos que tomar cuidado. Às vezes você nem está pensando naquilo, você nem está, né, nem perto daquilo e você vem um pensamento na sua cabeça. E se a gente acredita naquele pensamento, o que acontece? Aquilo vai para o coração e se torna uma realidade na nossa vida. Então, eu tenho até um testemunho. Eu tenho parentes meus, nós fomos visitar meus parentes há um ano atrás, lá em Vitória. Há um ano, mais ou menos. E aí, uma tia minha, que é até minha madrinha, ela no momento, ela, né, professa outra fé também. E ela chamou minha mãe e falou, Regina, pede esses meninos para orar por nós, porque eu fui na cartomante fulano de tal, e eu fui lá e ela falou com a gente assim, que algum membro da nossa família ia morrer logo, e que alguém da nossa família está com problema de cabeça. E ela chegou de lá aflita com aquilo na mente dela, a mente cheia de pensamentos, e ela colocou, né, falou isso com a minha mãe. Nós, na mesma hora, fomos o quê? Orar por ela, mas nós explicamos que nós não buscamos isso. Então, se nós aceitamos aquele tipo de pensamento e deixa aquilo descer para o nosso coração, o que acontece? Dá legalidade para o diabo. Amém? Não se engane, irmão, o diabo está ao nosso derredor, né? Um amigo meu na época, ele falava assim, o erro de vocês crentes é acharem que o diabo é culpado de tudo. Ele está quietinho na dele, falou assim, é um engano, porque a Bíblia fala, o diabo está ao nosso derredor, esperando um momento para poder o quê? Atacar. Então não se engane, não deixa, vigie os seus pensamentos, coloca aí uma cancela na sua mente, fala, Deus, acampa um anjo na minha cabeça, não deixa, Deus, que qualquer pensamento entre na minha cabeça, amém? Porque, irmão, isso é chave para mim, para você. Se nós deixarmos qualquer tipo de pensamento vir e fazer morada aqui, nossa vida o quê? Desanda, amém? Tudo começa na nossa mente, tudo começa, a partir de hoje, pede a Deus discernimento para você começar a vigiar pensamentos, por menores que eles sejam, fala, Deus, se não for do Senhor, tira, amém? E aí, nós vamos começar esse processo de transformação da alma, né? Na passagem que nós lemos lá em Romanos 12, vimos o quão necessário é nós deixarmos a palavra de Deus entrar na nossa mente, não é verdade? Não somente com conhecimento teórico, não só de ouvir falar, mas com uma prática diária e de meditação aonde? Na palavra de Deus. Como que está a sua vida lendo a palavra de Deus? Você tem tirado tempo de qualidade? Todos os dias? Lembrando que qualidade não é necessariamente quantidade. Às vezes você fala assim, nossa, Arthur, não consigo ficar 1 hora, 2 horas com a palavra. Mas o tempo que Deus quer é um tempo de qualidade. 15 minutos que seja que você tire do seu dia, mas seja o tempo de qualidade para o Senhor. Que você desfrute, que você mergulhe naquela palavra. O pastor gosta muito de falar também, que quando ele está lendo a Bíblia e fala lá sobre cavalos, ele gosta de até de escutar, não é verdade? Os cavalos ali galopando, gosta de ver a poeira subindo. Então nós temos que mergulhar no livro, não como um livro de histórias, mas como a própria palavra de Deus para nós. Amém? Amém? Glória a Deus. Então tire o seu tempo de qualidade com a palavra de Deus, isso vai ser chave para nós. Não somente de conhecimento teórico, né, mas com uma prática diária e de meditação na palavra de Deus. Se você, enquanto filho de Deus, não deixar a sua mente ser renovada, eu falei, né, a gente não deixar Deus agir através da palavra, muitas das vezes a gente não vai perceber a perfeita, a agradável e a boa vontade de Deus, amém? Isso acontece, irmão, se a gente barrar Deus, Deus não vai nos forçar, né? Igual eu falei com você sobre a adoração de imagens. Eu e minha família, nós viemos de um ambiente bem idólatra. Então, desde ajoelhar para santo, até tomar água que santo consagrou, e imagens de bairro, carregar santo de papel, achando que aquilo ali, né, ia nos proteger no meio da rua. Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque nós chegamos para Cristo com esse tipo de pensamento. E quando foi falado, quando a palavra mostra, né, que isso não é o correto, que Deus não aceita outros ídolos, né, outros deuses além dele, e que nós estamos ali adorando doutrinas de demônios, você acha que a gente aceitou facilmente? Não, de maneira nenhuma, né? A Débora, graças a Deus pela vida da Débora que ganhou, né, a gente para Jesus, porque ela foi o que? Fiel ali, ela foi certeira, foi usada pelo Espírito Santo para mostrar a verdade da palavra. Mas foi a Débora que convenceu? Não, foi o Espírito Santo que habita na Débora, amém? Então nós temos que abrir nossa mente, e quando eu e meus irmãos abrimos a nossa mente para isso, o que aconteceu? Foi embora.
as escamas caíram, não é verdade? Então, olha para você ver a importância. Eu dei um exemplo meu aqui, mas às vezes na sua casa é uma outra realidade. Às vezes tem outros sofismas, pensamentos, conceitos que você acha que é verdade e você reluta com Deus, mas vai para a palavra de Deus, fala: Deus, será que isso aqui está correto diante do Senhor? Amém, irmão? Abra mão, renova a sua mente. Glória a Deus por isso. A questão da renovação da mente, ela é tão essencial na nossa vida, na vida da igreja agora, enquanto corpo de Cristo, que se nós não deixarmos essa palavra de Deus ser bússola nos nossos pensamentos, o que acontece? A igreja fica comprometida. Filipenses 2:2, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 2, olha o que fala: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só mente. Amém? Então, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja Batista Alcance, amém? Tem que haver o quê? Um mesmo amor, um mesmo pensar, um só espírito e também uma só mente. Então, você que está inserido numa célula, você que é líder de célula, você precisa o quê? Ter um só coração, uma só mente com a palavra de Deus, com a sua visão aqui na igreja, com o seu líder de célula. Você que está numa célula como membro, você precisa, ter um só coração e uma só mente com o seu líder. Amém? Porque imagina só se cada um puxa para um lado, como é que vai romper? Na verdade, vai dividir, e o propósito de Deus nunca é dividir. Amém? É multiplicar. E na mesma coisa a igreja. Então entre debaixo da submissão. Nós estamos no ano do compromisso, amém? O ano de 2024 aqui na Alcance é o ano do compromisso. Então, se você faça um compromisso com o Senhor, que a partir de hoje, Deus, eu vou renovar minha mente, diariamente, eu vou renovar minha alma, eu vou transformar minha alma, me ajuda nesse processo, peça ajuda, amém? Porque é necessário, irmão, eu e você não estamos ouvindo isso aqui à toa, amém? Então, o primeiro tópico que nós vemos foi: cuide do campo de batalha, que é a nossa mente. Segundo, domine sobre a sua vontade e não seja dominado por ela, amém? Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Amém ou me espere? Glória a Deus. Então nós vimos já a respeito da mente, nós vimos que a alma é composta de mente, vontade e emoções. Nós já vimos a respeito da mente. Vamos ver um pouquinho sobre a vontade agora. Olha o que fala em Tiago. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Então, não pense, eu e você, que nós vamos receber nada, mas a Bíblia fala nada de Deus, se nós tivermos o quê? Uma mente dividida e uma o quê? E foi instável em tudo que faz. O que é ser uma pessoa instável? Aquela hora uma pessoa quer, outra hora a pessoa não quer, uma hora ela concorda, outra hora ela não concorda, uma hora ela está junto, outra hora ela não está. Amém? Deus, Ele não age no meio da instabilidade, no meio do nosso coração instável, não. Amém? Você está comigo? Dá um glória a Deus. Não dorme não, desanima não. A palavra de Deus é para você essa noite. Deus quer falar com o seu coração em nome de Jesus. Amém? Então, outra coisa que nós temos que falar, vontade. Como é que está a sua vontade? A vontade do homem natural, que não busca a face de Deus, está totalmente inclinada para as coisas naturais. Tem como? Eu não vi buscando o Senhor, eu não tenho um tipo de relacionamento com o Senhor e eu querer que Deus fale comigo? Eu posso até querer, mas eu vou ouvir? Não vou. Eu vou conseguir diferenciar? Não vou. Então, eu preciso estar o quê? Com a minha vontade alinhada com a vontade do Pai, amém? Se nós falharmos em dominar a nossa vontade, porque existe, a mente a gente renova, mas a vontade a gente domina, amém? A vontade é aquilo que vai nos fazer ter uma ação, então nós temos que dominar essa vontade. Se falharmos em dominar a nossa vontade, não por meios naturais, não na minha e na sua força, mas com a ajuda do Espírito Santo, dificilmente nós vamos pagar o preço de sermos crentes vencedores, amém? Você é um crente vencedor? Amém? Então essa igreja ela é baseada na visão dos
vencedores. Nós cremos que os vencedores irão reinar com o Senhor naquele dia. Amém? Eles serão retirados primeiro no dia em que o Senhor Jesus voltar. Serão mesmo, né? Mas nós temos que dominar a nossa vontade. Nós temos que dominar, nós temos que colocar a nossa vontade de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Então, muitos irmãos não oram, muitos não jejuam, muitos não vão aos cultos regularmente, células, cursos que se propõem a fazer, né? Fazem um compromisso ali, como é o nosso ano de 2024, e não terminam. Por quê? Se não estiverem com vontade, né? Então, muitas vezes a gente tem que vigiar a nossa vontade. Eu falei com os alunos do curso de maturidade cristã, se eu não me engano, ou do curso de treinamento de líderes. Falei assim, irmãos, a gente não tem mais tempo de ficar, né? Sendo esse, Deus, eu não quero, agora eu quero. Sendo esses bebezinhos mesmo espirituais no Senhor. Amém? Logicamente, tudo é um processo, não é verdade? Deus fala que a transformação da nossa alma é até a volta de Jesus, ou até o Senhor nos chamar. Mas nós temos que começar hoje. Amém? Nós não temos mais tempo, a volta de Jesus está iminente. Tem pessoas lá fora que estão morrendo sem Jesus, né? Sofrendo mesmo, mas Deus conta comigo e com você. Então, muitos não, né, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de frequentar regularmente células e cultos porque não estão com vontade, simplesmente. Mas isso é um pensamento mundano. Isso é um pensamento do seu antigo eu, amém? Do seu antigo homem. Você que está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, se você era uma mulher, se você era um homem instável antigamente, você fala assim, acabou. A partir de hoje eu sou perseverante no Senhor, amém? A minha vontade está fixada na vontade do Senhor. Comece a declarar isso, irmão. Já é uma forma de você estar renovando a sua mente. Você está transformando a sua alma quando você começa a declarar essas coisas, né? Chega de instabilidade, chega da vontade de ficar governando a minha vida. Se eu estou com vontade, eu oro. Se eu não estou com vontade, não vou orar. Não. Irmão, oração é uma necessidade, não é nem questão mais de querer, não é verdade? Oração, leitura da palavra é o que nutre o nosso espírito. Nós precisamos jogar nossa vontade ali para debaixo do Espírito Santo. Amém? E buscar a vontade de Deus. Lembrem-se, está na hora de amadurecer a nossa alma, amém? Deus não quer filhos mimados, né, que só fazem quando estão com vontade, que fazem pirraça, que batem o pé. Isso é coisa de criancinha, não é verdade? Criança pequena, Deus quer que a gente cresça. Que não, aqueles filhos que não se dispõem a viver fora dos padrões da vontade. Então, quando a pessoa ela vem, quando ela é nova convertida, logicamente que a gente ensine e tudo mais, tem os cursos, aliás, se você não fez os cursos, entre para as turmas de CMC, de CTL, amém? São os cursos que vai capacitar você de maturidade cristã, de treinamento de líderes. Quantos aqui já fizeram? Ou estão fazendo? Aleluia. Então conversa, você que não fez, conversa com esses irmãos aí que eles vão te dar um retorno. Mas por quê? É um processo, Jesus ele é muito paciente, ele é o próprio amor, amém? Ele nos entende, mas nós temos que nos dispor. Amém? Nós temos que nos dispor. Aleluia. Glória a Deus. E eu não estou falando que tudo que nós fizermos para Deus vai ter que ser contra a nossa vontade. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas tudo que eu fizer então eu vou ter que fazer obrigado ali contra a nossa vontade? Não. O problema é quando se trata... Não é isso, né, que eu estou falando, mas se trata de não deixarmos a vontade humana fazer o quê? Passar por cima da vontade de Deus. Amém? Então, se a vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos vencedores, que nós levantemos de madrugada e oremos, que a gente pague um preço por aquela vida, pela nossa família, se a vontade de Deus é que eu e você que a gente leia a Bíblia todos os dias para nós nos alimentarmos, se a vontade de Deus é que você lidere uma célula, que você seja um crente vencedor, e a sua vontade não quer isso, com o que eu vou ficar? O que eu vou escolher? Se eu já sei que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu não sei você, mas eu escolho a vontade de Deus. Amém? Arthur, mas eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Então pede ajuda. Pede ajuda ao Espírito Santo. Não estou com vontade de orar, não estou com a mínima vontade de orar nem de buscar a Deus. Aí que vai entrar o seu líder de célula. Aí que vai entrar o seu pastor. Aí que tem a importância de você não caminhar sozinho. Amém? Aí que vai entrar o seu esposo, a sua esposa, né? Até mesmo seus filhos. Peça a Deus estratégias, mas irmão, não ceda a sua vontade. Amém? Não ceda a sua vontade. Em comparação com a vontade de Deus, a nossa vontade não é nada. Amém? A Débora falou sobre gratidão, né? O Bruno falou ontem no culto de jovens também sobre nós sermos gratos ao que Deus tem nos dado. Uma forma boa de nós, né, nos impulsionar ao Senhor é lembrar de tudo que Deus já fez por nós.
Amém? Ela contou testemunho de que Deus já fez na família dela, o que Deus já fez na minha, eu tenho certeza que fez na sua também. Fala, Deus, sempre que eu estiver ali desanimado, sem vontade, me lembra, traga à minha memória tudo que o Senhor já fez para mim. Amém? E outra coisa também, leiam a palavra, porque a palavra vai estar mostrando ali, né, o amor de Deus estampado, não é verdade? Então, irmão, peça estratégia, mas não ceda a sua vontade, não deixe a sua vontade governar a sua vida. Amém? E para finalizar, o nosso terceiro e último ponto. Então, nós vimos já sobre a mente, não é verdade? Nós temos que renovar nossa mente. Nós vimos também sobre a nossa vontade, que nós temos o quê? Que dominar sobre a nossa vontade. E nós temos também agora que ver sobre as emoções, que é o terceiro componente da nossa alma. A gente está falando sobre a transformação da alma hoje. As emoções precisam estar sob o domínio do quê? Do Espírito Santo, amém? Salmos 94, versículo 19. Glória a Deus. Salmos 94, 19. O que diz? Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Outra, ele falou inquietações, né? Tem versões que falam quando a minha ansiedade, né, aumentava no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio. A Bruna falou aqui no início sobre alívio, que ele é o refrigério para a nossa alma, amém? Às vezes você entrou aqui com a sua alma inquieta. Às vezes você entrou aqui com a sua alma cansada, querendo chutar o balde, não querendo fazer mais nada, preocupado, ansioso, triste, depressivo. Às vezes você entrou, mas Deus está te falando que Ele é o consolo para a sua alma, amém? Ele é o consolo. Se a sua alma está cansada, se a sua alma está triste, se a sua alma está deprimida, ansiosa, irmão, creia no Senhor, amém? Nós temos o exemplo aqui de Davi. Davi foi perseguido injustamente, por inveja, por 13 anos, não é verdade? Ele passou muitos problemas, mas ele declarou para a alma dele, olha o que ele falou, que no meio da ansiedade, o que havia? Consolo, amém? Feche seus olhos por um segundo, por favor. Coloque a mão no seu coração se você pode. Repita comigo: Deus, eu preciso do consolo para minha alma. Traga descanso para uma alma cansada, para uma mente cheia e para uma vontade subjugada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. As emoções não são nossas inimigas, não são mesmo. Deus as criou para que a gente possa demonstrar os sentimentos, não é verdade? Jesus chorou, não é verdade? Jesus chorou, Jesus se alegrou também. O que diz lá em Romanos 12, 15? Romanos, capítulo 12, versículo 15. Você que achou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, Deus está nesse lugar, amém? Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Olha o que a Bíblia está nos falando, irmãos. Em Romanos 12, 15, a palavra nos encoraja a demonstrar emoções, não é verdade? A Bíblia fala, olha, se alegra, né? Se precisar, chora também. As emoções não são nossas inimigas, mas existe um perigo. Que perigo é esse? É quando essas tais emoções assumem o controle da nossa mente e da nossa vida. Então é aquela pessoa que vive o quê? Dependente dos dias bons, né? Se ela está bem, o dia dela é maravilhoso, e ela está super alegre, e ela está disposta, e vamos fazer, vai acontecer. Mas se acontece algum problema, o que acontece? Não me procura mais. Acabou para mim, na verdade, esse tranque, fica triste, e para mim acabou, Deus não me ama, Deus não me ouve. Irmãos, misericórdia, amém? Deus o quê? Quer emoções equilibradas, amém? Deus quer alegria, sabe? Ele quer regozijo para mim e para você, mas de maneira nenhuma, fala comigo, nenhuma, as emoções podem tomar o controle da nossa vida. Viver por emoção é fria, amém? Viver por emoção, viver só quando as emoções dizem, viver só o que as emoções querem, misericórdia, amém? Nós somos filhos de Deus, irmãos, nosso padrão é outro. Se nós conversarmos ali com 100% do mundo lá fora, dessas pessoas que não têm Jesus no coração, elas são 100% o quê?
almáticas, não é verdade? Elas vivem por aquilo que a mente delas fala. Se faz sentido na minha cabeça, ok, eu vou. Mas se não faz sentido, não adianta, né? Aquelas pessoas vivem 100% pela vontade delas. Se elas querem fazer, elas vão fazer. Se elas não querem, não tem nada que tire elas também, não é verdade? Aposto que você conhece pessoas assim, porque eu conheço. E tem pessoas também que vivem segundo as emoções, não é verdade? Sempre à flor da pele. Não tem domínio sobre as emoções, pelo contrário, as emoções que controlam. Tanto é que existe um filme para isso. E de novo, não estou fazendo juízo de valor aqui, se você deve ou não, mas estou falando da realidade. Existe um filme para isso. Não é verdade? Milhões de pessoas no mundo inteiro estão sendo ensinadas sobre isso. Mas você está sendo ensinado uma outra doutrina, um outro ensino, um ensino da palavra de Deus. Amém? Então não permita. Se você já for uma pessoa conhecida como uma pessoa muito sentimental, que as emoções são a flor da pele, como eles falam, rejeita isso em nome de Jesus. Amém? Deus quer emoções equilibradas na minha e na sua vida. As emoções não são inimigas, elas se tornam se elas tomarem um local que a gente deixa elas tomarem. Amém? Então, sentimentos exagerados nos levam a atitudes exageradas. Não é verdade? Se nós estamos ali com os sentimentos à flor da pele e nós quisermos tomar alguma atitude, vai dar certo? Não, não vai. Não é verdade? Então, nós não podemos adaptar a obra de Deus somente aos dias ensolarados, ou seja, somente aos dias bons, mas em todo tempo é necessário nós estarmos dispostos para expandir o reino do Senhor. Não é verdade? Você está disposto a expandir o reino do Senhor? No dia bom e no dia mau? Isso caracteriza um crente vencedor. Isso caracteriza um crente maduro. Está com problema em casa, muitas vezes está com problema financeiro, muitas vezes tá com situações internas, mas mesmo assim, quando precisa, Deus sabe que pode contar. Amém? Esse é o crente que Deus quer que você seja, que eu seja. Amém? Independente dos problemas, Deus, eis-me aqui. Amém? Deus, eis-me aqui, porque Ele é fiel para resolver esses problemas. Amém? Mas Mateus 6,33 tem uma condição: buscar em primeiro o reino de Deus e o quê? Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, primeiro a gente se dispõe ao Senhor. Deus não te dá a permissão de sair fora, falando, não, você está muito tristinho, né? Pode ficar quietinho. Ele fala isso? Não. Olha os grandes heróis da fé aí do Velho Testamento, os discípulos, o que aqueles homens e mulheres passaram para expandir o reino. O próprio Paulo, que nós lemos tanto aqui, ele escrevia cartas ensinando às igrejas a maneira de se portar, a maneira correta de se portar, dentro de cadeias muitas das vezes. Ele escrevia muitas das vezes todo machucado. Então esses homens, nós temos que olhar para eles como o quê? Exemplos, não é verdade? O próprio Cristo, que é o nosso maior exemplo. Cristo tinha todos os motivos do mundo de falar, quer saber? Não vou fazer mais nada. As emoções dele poderiam estar gritando ali, falar, esse povo não me honra coisa nenhuma, eu vou voltar para o Pai, né? Poderia ou não poderia? Mas o que ele fez? Ele escolheu passar. Amém? Ele escolheu expandir o reino de Deus, ele escolheu cumprir o propósito dele. Ele não deixou que a alma, e ele tinha alma, porque ele era homem, ser humano. Então ele tinha alma, ele tinha mente, ele tinha vontade, ele tinha emoções. Tanto é que ele faz a oração para Deus, né? Deus, se possível, o quê? Afasta de mim, ou seja, me tira dessa, se possível, mas não faça a minha vontade. Olha para você ver, a alma está o tempo todo na Bíblia, você olha sobre a alma, mas você vê a alma sendo o quê? Subjugada ao Espírito. Amém? Sendo aqui colocada abaixo do Espírito. E esse vai ser o segredo para mim e para a sua vida. Se nós conseguirmos colocar nossa alma debaixo do Espírito, deixar o Espírito Santo governar a nossa vida, aí você pode ter certeza que você vai ter sucesso naquilo que você vai fazer. E eu não sei qual que é, mas pode ser na área profissional, na área financeira, na área ministerial, espiritual. Se você deixar o Espírito Santo tomar as decisões por você e você seguir essas decisões, irmão, isso é sinônimo de sucesso. Você pode ter certeza disso. E não depende de mim, graças a Deus, depende da palavra dele. Por isso que eu posso falar com tanta ousadia, porque depende do Senhor e ele é fiel para cumprir. Amém? Então, nós já estamos finalizando. Nós não podemos adaptar a obra de Deus somente aos dias bons, né? Mas em todo o tempo. Entregue ao Senhor o seu coração e todas as suas emoções. Suas emoções estão falando outras coisas para você aí? Se a tristeza tem tirado a sua alegria em buscar o Senhor, Jesus é a fonte de toda alegria, amém? Se a ansiedade, o medo tem te assolado, Deus está cuidando de você, amém? Ele fala, lancem sobre mim toda ansiedade, lança sobre ele. Se a raiva ou qualquer outro sentimento está tentando ganhar espaço para tirar sua paz, dê ordem para que saia.
Amém? Dê ordem para que saia, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Abre em Salmos 42, capítulo 42, versículo 5. Olha o que Davi fala: por que está triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Davi estava feliz aí? De maneira nenhuma. Tanto é que ele fala: minha alma está profundamente triste. Então tinha muita tristeza no coração dele. Mas o que ele fez? Conversou com a própria alma. Por que você está tão triste, ó minha alma? Mesmo que isso tudo esteja acontecendo, parafraseando, eu continuo crendo que o meu Deus é o meu Salvador. Amém? A sua alma, irmão, durante todos os dias da sua vida, ela vai tentar ganhar espaço. Mas lembre-se disso: para onde você alimentar mais, se você alimentar mais o seu espírito, a sua alma vai ser uma grande ajudadora, uma melhor amiga ali. Mas se você alimentar mais a sua carnalidade, as suas vontades, a sua alma vai ser uma grande pedra de tropeço. Mas eu quero crer que no nome de Jesus, nessa igreja, a sua alma vai ser uma grande ajudadora, amém? Que a partir de hoje, se você não tinha esse cuidado que você tem, que você ouviu sobre a sua alma aqui, você a partir de hoje vai começar a ter. Você vai começar o processo de transformação da alma hoje, em nome de Jesus, para que você possa experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então Davi conversou com a própria alma e ali mesmo ele reconheceu o quê? A soberania de Deus. Faça o mesmo. Nós somos exortados a andar pelo Espírito, e como eu disse, andar pelo Espírito é entregar o controle nas mãos do Espírito, deixar que o Espírito Santo, nos guie em todas as coisas. E isso não é sinônimo de ausência de dias ruins. Esses dias ainda vão vir. As tempestades ainda vão vir, as chateações ainda vão vir. Nós estamos no mundo caído, mas é sinal, mas entregar nossa vida para o Espírito é sinal de descanso para a sua alma, amém? Às vezes você anda tão cansado, tão desanimado, porque a sua alma está sobrecarregada, porque a gente está tentando fazer na própria força, porque às vezes sua mente está tão cheia, às vezes suas emoções já estão tão desgastadas, às vezes a sua vontade está tão ali, colocada para jogo, às vezes você anda tão cansado, não é um cansaço físico, mas é um cansaço que? De alma, amém? Às vezes sua alma está machucada, às vezes você só anda triste e não sabe porquê, às vezes só anda, fatigado e não sabe porquê. Irmão, entrega para o Espírito Santo, deixa a sua alma de lado, fala: alma, dá uma ordem para a sua alma, se aquiete em nome de Jesus. Dá uma ordem, mente, se aquiete. Às vezes você tenta dormir, eu já passei por isso. Você tenta dormir e sua mente fica lá, cheia de pensamentos, um atrás do outro, pensamentos vagueando, e você não consegue dormir. Dá ordem. Você tem autoridade no nome de Jesus. Fala: mente, descansa em nome do Senhor Jesus. Pensamento, se aquieta em nome de Jesus. Às vezes você não está com vontade de orar, de buscar o Senhor, sua vontade está ali te sabotando. Você fala: olha, não importa o que minha vontade diga, eu digo claro que a minha vontade é de adorar o Senhor, a minha vontade é fazer o que a vontade do Senhor tem para mim. Irmão, usa a autoridade que você tem no nome de Jesus. Não fica com isso só teórico, não só fala isso, mas começa a colocar em prática. Começa a colocar em prática. A sua alma, ela não domina você. Em nome de Jesus Cristo, você tem autoridade sobre a sua alma. No nome de Jesus você tem, amém? O louvor pode subir, por favor. Não disperse, continua, nesse mesmo espírito mesmo de atenção. Entregue a central de controle para o Espírito Santo. Deixe a sua mente, a sua vontade e as suas emoções serem guiadas por Jesus todos os dias. E assim você vai experimentar descanso nele, amém? Ele é o seu bom pastor e Ele quer te consolar. Creia nisso, amém? Vamos adorar o Senhor? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Feche seus olhos. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
Declare isso essa noite. Renova-me. Faça essa oração para o Senhor. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Aleluia. Nesse mesmo espírito, feche seus olhos agora. O louvor vai continuar tocando ali embaixo. Faça a sua oração agora, pedindo a Deus para trazer refrigério à sua alma. Às vezes você entrou aqui, sabe, cheio de sentimentos. Às vezes você entrou aqui triste, depressivo, com vontade de desistir. Às vezes tem semanas que você não ora, que você não consegue ler a palavra. Às vezes a sua mente está inquieta. Fale com Deus agora. Faça a mesma oração que Davi fez. Pai, aquieta a minha alma. Tira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda essa inquietação de alma. Pai, não permita que a minha alma, Deus, passe por cima do meu espírito. Pai, eu quero que a minha alma seja a minha ajudadora e não uma pedra de tropeço. Irmão, não fique indiferente, comece a clamar pelo Senhor. Ele quer transformar a sua alma, Ele quer trazer alívio para você essa noite. Ele quer trazer refrigério, descanso para uma alma cansada. Ele quer colocar novamente um ânimo na sua vida. Ele quer colocar alegria na sua boca. Ele quer colocar uma vontade dEle no seu coração. Oh Deus, escuta a oração da tua igreja, Senhor. Tem misericórdia das almas nesse lugar. Tem misericórdia das mentes. Tem misericórdia dos corações aqui, Senhor. Não permita, Senhor, que esses irmãos vão para casa e passem mais uma noite com insônia. Não permita que eles vão para casa, Deus, cheios de angústia no coração deles. Não permita, Deus, que a mente deles saiam daqui confusa. Oh Deus, tem misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a viver no Espírito. Nos ajuda, Deus, a entregar o controle para o Espírito Santo do Senhor. Nos dá essa coragem, nos dá essa ousadia. Abra os nossos olhos. Tira essa tristeza do nosso coração que tem assolado há tanto tempo. Tira essa tristeza, Senhor. Oh Deus, tem irmãos aqui que estão tristes há anos. Tem irmãos aqui que estão depressivos há anos. Mas o Senhor está curando essa depressão em nome de Jesus. O Senhor está te liberando dessa tristeza. O Senhor está colocando alegria no lugar da tristeza. Ele está colocando paz no lugar do tormento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está decretando noites de sono bem dormidas. Em nome do Senhor Jesus. Essa época da insônia acabou. Essa época de uma noite de mal dormida acabou. Em nome do Senhor Jesus. Toma posse no nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus nós cremos. E nós cremos em nome de Jesus. Irmãos, para nós andarmos no Espírito, nós temos que primeiramente ter o Espírito Santo dentro de nós. E para nós conseguirmos ter esse Espírito Santo dentro de nós, basta uma atitude que homens e mulheres de coragem querem fazer. Se você nunca fez uma oração, uma simples oração, mas que tem ali poder para mudar a sua eternidade, sabe, confessando e chamando a Jesus para morar dentro de você. Eu fiz essa oração há 7, 8 anos atrás e a minha vida foi mudada. A vida da minha família foi mudada e a vida de tantas pessoas foram mudadas em favor disso. Sabe, mas eu tive o quê? Coragem para fazer essa oração. Eu não deixei a minha vontade falar mais alto. Eu não deixei a timidez, que aliás é um sentimento, falar mais alto. Então eu quero te encorajar essa noite. Enquanto o louvor vai tocar, os irmãos vão sair por aí, vão perguntar uns para os outros. Pergunta o irmão do seu lado se ele tem esse desejo de mudar a história dele com essa oração essa noite. Seja um homem ou uma mulher de coragem, em nome de Jesus.
em nome de Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma oração com você. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. O Senhor está te chamando essa noite. Já não quero. Se você quer reconciliar com Ele, se você quer confessá-lo. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Necessita mais de ti. Glória a Deus. Aleluia. Necessita mais de ti. Amém? Glória a Deus. Tudo que há em nós necessita mais do Senhor. Amém? A nossa alma precisa do Senhor. Nossa alma precisa do Senhor. Hoje é a sua oportunidade. Se ainda assim você quiser no final, procure, né? Pode procurar a mim, pode procurar mesmo irmão do seu lado aí. Fala, olha, eu quero que ore comigo. Eu ainda sinto que a minha alma está assim, está daquele jeito. Procure os servos, né? Essas pessoas que estão aí vestidas de branco, eles vão orar com você, não é verdade? Mas não saia daqui com a sua alma ainda aflita. Amém? Deus te trouxe aqui para ter essa oportunidade de descanso para a sua alma. Amém? Estende as suas mãos agora para frente, nós já vamos finalizar. E agradeça agora ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer tanto, Senhor. Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o refrigério, é o descanso para a nossa alma. Nós sabemos que nós podemos buscar isso em tantos outros lugares, Deus, mas só em Ti, Senhor, nós encontramos descanso. Nós encontramos o amor, a alegria, a paz que nós tanto buscamos. Pai, nós te pedimos que essa palavra não, Deus, volte vazia, mas pelo contrário, que essa palavra encontre abrigo nos corações nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, que os meus irmãos vão para casa e fiquem a semana, Deus, pensando sobre isso. Pai, que elas venham, Deus, dar frutos em nome de Jesus. E nós proibimos a Satanás de tentar roubar essa palavra, de tentar deturpar essa palavra. Nós proibimos as almas aqui, Deus, de tentarem sobressair sobre o Espírito, em nome do Senhor Jesus. Fale comigo hoje. Hoje, eu entrego o controle total da minha vida para o Espírito. E em nome de Jesus, eu dou uma ordem que a minha alma se aquiete. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, que onde você for, você tenha a oportunidade de contemplar o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que você tenha um trabalho abençoado. Amém. Lembre-se que sábado nós temos o jantar de casais, né? Sábado nós temos o culto de jovens na praça também. Fique atento ao grupo que nós vamos mandar mais informações lá. Amém. E domingo que vem nós temos culto de ceia. Amém. Não falte. Glória a Deus. Aleluia.